não é? Não é. Mas esse homem aqui, ele centralizou na pessoa de Jesus. Então tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Se tu deres a ordem, a voz de comando, ainda que a distância, porque a cura foi à distância, né? Não estava ali o servo dele, ele disse, se tu deres esse comando, essa voz de comando, vai ser obedecido e ele vai ser curado. Isso é fé. E Jesus reconheceu isso. Vamos ler alguns textos que falam desse centurião. Você que está em casa pode até estar registrando isso. Em Lucas, capítulo 7. Vamos ler um pequeno trecho desse texto para você ver como Deus se agrada de ver nas pessoas uma fé crescente. Lucas 7, a partir do verso 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe dizendo, é digno de que eles concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Era, portanto, um homem respeitável, né, pastor? Respeitado, querido, né, uma pessoa que das quais as pessoas gostavam, né? E foi Jesus com eles, mas quando lá estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Quer dizer, era um sujeito digno, era um sujeito conhecido pela sociedade, mas ele se achava indigno perto de Jesus. Humilde nesse sentido, né? E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma só palavra, e o meu criado ficará são. Porque também sou homem, sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Que coisa bonita, não? E voltando para casa, acharam o servo do centurião são. Curado. Curado, graças a Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, que fé. Uma fé simples, mas uma fé forte. Uma fé clara. Uma fé pontual. A pessoa não tem dúvidas daquilo que Deus tem falado ao coração. Esse centurião, ele poderia ser arrogante, ele poderia ser soberbo, ele poderia fazer tanta coisa, afinal de contas, ele fazia parte do comando. Ele era romano, ele tinha ascensão sobre os de Israel. A nação de Israel era uma nação subjugada. E quando agora Jesus está ali, ele inverte, ele se coloca numa condição inferior e diz, eu não sou digno que entre na minha casa. Repare, a grande fé, ela não necessariamente significa arrogância, petulância. Não. Aliás, quem tem muita fé não é arrogante, não é petulante, etc. Pelo contrário, quanto mais fé a pessoa tem, mais ela se humilha na presença do Senhor. Ela sabe quão grande é Deus. E esta fé da qual nós estamos falando, gente, ela vem por ouvir a palavra. Quanto mais você ouvir a palavra, mais fé você vai ter. O inverso também é verdadeiro. Se você não ouve a palavra de Deus, não vem fé ao teu coração. Você pode ser uma pessoa crédula, pode até ter um pensamento forte, mas a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tem um salmo, pastor João Campos, que eu amo, vez ou outra a gente volta para ele, é o primeiro salmo da Bíblia, e que aborda essa questão e mostra a importância de nós estarmos lendo a Bíblia o tempo todo. Olha o que diz. Salmo capítulo 1, versículo 3 por enquanto. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Quem é que vai prosperar? Olha o que diz no versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor João Campos, quanto mais a pessoa estiver na palavra, mais ela vai prosperar. E prospera por quê? Porque é uma pessoa cheia de fé.
Com certeza, aquilo que a própria palavra diz que nós já lemos. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A confiança nas promessas de Deus faz com que a nossa fé seja alimentada, com que ela cresça verdadeiramente. E produza todos os milagres que ela produz, né, naturalmente. E esse mesmo capítulo, primeiro capítulo de Salmo, o primeiro verso, ele orienta o que eu não devo fazer. Olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele continua, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá fruto na estação própria. 2 pontos. Tudo o que fizer, prosperará. Por quê? Porque fé foi enxertada nesta vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pastor João Campos, com certeza, sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. E muitas vezes o amor a Deus é o desamor às coisas que estão aí no mundo. A gente tem que lembrar que Hebreus, lá no capítulo 11 que nós lemos, no versículo 38, diz que essas pessoas de fé, essas pessoas que ele está mencionando aqui no capítulo 11, chamados de heróis da fé, e todas aquelas pessoas que têm fé verdadeiramente em Deus, no versículo 38 diz, dos quais o mundo não era digno, né? Dos quais o mundo não era digno. Não eram pessoas indignas, não, né? Mas eram pessoas que tinham uma perspectiva tão acertada da vida com relação a Deus, que o mundo acabou rejeitando essas pessoas por conta disso, né? Ou seja, muitas vezes você estar caminhando uma perspectiva de fé, né? Essa perspectiva tão sobrenatural, mas que produz resultados tão impressionantes para essa vida, faz com que as pessoas que estão ao redor de você, né, pensem que você está louco, muitas vezes, por agir da maneira como age. Mas quando nós lemos no início, está dizendo, ora, confiança das coisas que se esperam, certeza das coisas que não se veem, essa é a loucura de Deus, né? Mas é uma loucura que vai trazer resultados maravilhosos para a tua vida, com certeza. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, 1, creia que Ele existe, 2, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Que Ele abençoa realmente, que Ele fornece, que Ele dá tudo aquilo que aquele que o busca realmente precisa para a sua vida. Tem algumas pessoas que têm dito, pastor, olha, eu não quero nada, não, eu só quero ter a bênção, o privilégio de estar com Deus. Meu amigo, Deus quer que você queira. E não apenas para os seus deleites aqui, não. Aqui na terra, Deus quer que você tenha coisas para ser de bênção, para ser um abençoador. Não para você ficar engordando aqui e sim usufruto para os outros. Deus quer que você tenha prosperidade para você ser de bênção. Mas Ele também quer que você queira aquilo que você vai deixar lá no céu. O Senhor Jesus diz para nós acumularmos um tesouro nos céus, onde nem traça nem ferrugem corrói. Portanto, a fé, ela tem esses 2 propósitos. Creia que Ele existe. 2, creia que Ele é galardoador. Você vai realizar e Deus vai estar dando um galardão a você de uma forma tremenda. Meu amigo, olhe para a sua vida e diga se você tem dado tempo para a sua fé em Deus ser uma fé crescente. Se você sente lá no íntimo, e Deus está falando nesse momento ao teu coração, que você tem dado pouco tempo para ter fé em Deus, então tome uma decisão agora. Diga para Deus, Deus, eu vou me dedicar para que a minha vida seja uma vida cheia de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e como nós lemos, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você está nesse momento desejoso em fazer um pacto com Deus, tratado com Deus, onde você estiver, diga para Deus agora, Deus, olha para a minha vida. Nós vamos orar. Eu tenho certeza, Deus vai ouvir a sua oração. Obrigado, meu Deus, por mais este momento que nós temos para meditar na Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos recebido da parte do Senhor essa porção de fé poderosa, Senhor,
essa porção de fé que é uma semente poderosa para gerar frutos tremendos na vida de todo aquele que crê, Senhor. E nós queremos com este programa, Deus, com esta palavra, entendemos que isso está dentro da Tua vontade, levar as pessoas que nos assistem a ter esta mesma fé, Senhor. Amém. A poder ver a sua vida frutificar, avançar, prosperar, Senhor. Possam ser curados por esta fé em Jesus. Possam ter essa prosperidade pela fé no Senhor Jesus. Possam ver os seus projetos de vida alcançando sucesso pela fé no Senhor Jesus. E possam alimentar essa esperança de vida eterna pela fé no Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, infunde essa fé nos corações, ó Deus, e que haja da parte daqueles que nos ouvem esta manhã, Senhor, este dia, Senhor, que haja da parte de cada um deles, Senhor, ó Deus, esse desejo de usar essa fé em Teu santo nome, Jesus, nós oramos. Amém, Deus.